Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta, 19 de abril deste ano de 2024, e uma saudação lá ao missionário Miguel Bermudes Marim, na Guatemala, onde se encontra junto aos ministros dos diferentes países da América Central e da América Latina, os que estão lá, e demais irmãos e irmãs reunidos nessa ocasião. O tema que temos para hoje é a Casa de Deus do Novo Pacto, pregado 28 de fevereiro de 2015 em Villahermosa, México, e ele usou a escritura ali de Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, e leiamos no versículo 14 em diante, onde diz: porque é a nossa paz que de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação, abolindo da sua carne as inimizades e a lei dos mandamentos expressados em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só, fazendo a paz. Aí ele escreve do lado Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1, e Mateus 24, 30 ao 31, e desenha uma estrela de Davi. Aí ele começa essas escrituras a escrever em cima, e reconciliar com Deus ambos, matando com ele as inimizades. E veio e anunciou as boas novas de paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta da pedra angular, e ele faz uma estrela de Davi, porque é por meio dele uns e outros temos entrada pelo mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros nem peregrinos, senão concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo Jesus Cristo mesmo, em quem todo edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. E desenha uma pedra angular, e a partezinha das eras, e na pedra angular desenha uma estrela de Davi dentro, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito, a casa de Deus do novo pacto. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, os anjos trazendo a revelação dos 7 selos, que foi pregado domingo 26 de fevereiro de 2017, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz: no Monte da Transfiguração, apareceram com Jesus Moisés e Elias falando com ele do quê? Da sua ida a Jerusalém. No livro de citações, na página 42, parágrafo 345 nos diz, Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago e João em uma alta montanha à parte, foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Aconteceu dentro da transformação até o dia da sua vinda. Eles haviam levado Jesus à montanha, ou ele os havia levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestes brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. De que forma veio o Filho do Homem agora? E primeiro será Moisés e Elias. Agora observe, antes que Jesus volte à terra, agora um pouco antes do tempo, mas o Espírito de Deus voltará à terra e tornará os corações dos filhos aos pais, converterá os corações dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus viu aqui, os apóstolos viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, o que era? Elias.
Depois, Moisés. Israel voltando para lá, os guardadores da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? E aí escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. E em cima escreve a adoção. Moisés e Elias é igual à vinda do rei. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Elias é um profeta para todas as nações. E Moisés, profeta exclusivo para Israel. Moisés, um profeta exclusivo para Israel. Portanto, esses são os ministérios dos quais Deus chamará e juntará os escolhidos, os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Aí estarão juntos as 12 tribos, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. As duas tribos do sul, encabeçadas pela tribo de Judá. Agora lembrem que no livro de Citações nos diz que Elias chama a Moisés. Vamos procurar. Isso está no livro de Citações, página 57, parágrafo 494 diz: o espírito de Elias, e escreve quinto Elias, fora dessa igreja gentia, só continuará diretamente para dentro da sua igreja judaica, e irá diretamente para dentro e chamará a Moisés com ele. À direita desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta abaixo na sétima era, e depois se vê a seta, a pedra angular. Depois desenha outra seta ali, e irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia, vocês veem? E ele vê, e aí o circula, na parte do e ele circula, o irmão William circula, ou seja, é um instrumento, o véu de carne, e ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus. E ele escreve ano do jubileu, Levítico 35, os quais rejeitaram o Messias. Amém? Vocês veem? Vai ser a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente, outra vez a eles. Escreve a era judaica, é igual dispensação do reino e era da pedra angular. E também escreve a era gentia, e em cima, do lado esquerdo para cima, e em cima do parágrafo ele escreve Moisés e Elias. Agora também na página 94 do livro de Citações, no parágrafo 815 nos diz: observem o ministério de Moisés. Elias era um profeta para todas as nações, mas Moisés foi da lei para os judeus apenas. Veja o que lemos no início, onde o irmão William nos dizia que Elias é profeta para todas as nações e Moisés profeta exclusivo para Israel. E aqui nos diz: observe o ministério de Moisés. Elias era um profeta para todas as nações, mas Moisés foi o doador da lei para os judeus somente. Escreve à direita, Moisés e Elias. Vem? Moisés foi apenas para os judeus. O profeta Elias foi para todas as nações, mas Moisés se converteu em um profeta para os judeus, um fundador da lei. Vem? Esta foi a sua mensagem, a lei. E escreve em cima, Elias, traço, para toda a nação. Moisés, um traço para os judeus. Procuramos também na página 55, parágrafo 482. Aqui na última partezinha diz: a hora não era ainda, quando o anjo disse que essa não era a sua hora.
E ele disse: fica fora da Palestina, esse é o nosso tempo. Diz: ainda não era a hora, a iniquidade dos gentios ainda não se cumpriu, está próximo da borda, mas algum dia será. Mas Deus enviará alguém lá. Ele escreve Moisés e Elias, que seja um profeta e comprovará eles. Eu confio que Deus o levantará. Quem quer que ele seja, levantará breve. Eu creio que isso tem que vir. E ele escreve: o mensageiro aos judeus é igual um profeta. À direita também para cima ele escreve: a maldade dos gentios. E vejam, no livro dos selos, na página 313, aí também nos fala desse ministério de Moisés, que se une ao ministério de Elias, diz na página 313, diz: quando Elias vem para cumprir o ministério de Malaquias 4, vem só, mas quando vem para ministrar os judeus, em Apocalipse 11, então vem com Moisés. E escreve aí: Moisés e Elias. Ou seja, o ministério, assim que não tem confusão, entendem? A inspiração veio e disse que Elias viria ao final da era da igreja para restaurar a fé dos filhos, a fé original dos pais, a fé apostólica, a qual teremos nós a retornar, pois o anticristo tinha coisa toda confusa e todas as outras escrituras harmonizam com essa. E nessa ocasião ele vem só. Mas quando vem aos 144.000, a Bíblia fala claramente que virá juntamente com Moisés. São dois, não apenas um, mas dois. Ou seja, dois ministérios de Elias e Moisés. O que é? O cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E os seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias. E seu quinto ministério não podia ser para submetê-los novamente aos judeus, à lei, porque vem pregando Cristo aos 144.000. Amém? O Messias foi tirado. Não se confunda. A Escritura não mente, glória. Oh, irmãos, quando eu vi isso, eu disse: graças, Senhor. Quando eu vi isso acontecer, na verdade, vi Elias sair só na era. Depois, quando vi voltar aqui, então disse: aí está. Agora sim, Senhor, amém. O vejo. Pode ser que tenha sido um pouco confuso para alguém. Ele me falou que mencionasse, por isso o fiz. E ele escreve: Elias retornará com Moisés. E aí desenha uma estrela de Davi. Aí onde fala que Elias foi tirado, aí à direita escreve: e desenha uma estrela de Davi. E à esquerda escreve: Moisés e Elias pregam a Cristo hoje. Continua dizendo nosso irmão William. A pergunta é: para os judeus nesse tempo, ou dos judeus para esse tempo e do cristianismo, onde tem que estar, ou está, o que se sentará no trono de Davi como filho de Davi? Onde está, ou tem que estar, a manifestação do Filho do Homem na terra, com os seus anjos, chamando e juntando os seus escolhidos desde um extremo do céu até o outro, onde também serão juntados, ou terão sido juntados os escolhidos do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Vejam, na página 62 do livro de Citações, no parágrafo 542, nos diz: agora, a vinda está tão eminente, a segunda vinda de Jesus, ele está recolhendo aos seus eleitos juntos. Eu creio nisso. Oh, eles virão do leste e oeste, onde está o corpo morto, as águias se juntarão. Aí à direita ele escreve oeste, desenha uma pedra angular e as eras, e abaixo escreve leste. E escreve recolhimento
os anjos, Moisés e Elias. Oh, uau, o que é? O que é isso? Ele tem a sua igualdade verdadeira se mostrando a si mesmo entre eles, fora de toda denominação, trazendo seus eleitos juntos de todo tipo de igrejas, de todo canto e trazendo fora os seus filhos, caindo diretamente em linha com a sua palavra. E à esquerda de sua palavra desenha uma pedra angular, que agora a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda do juízo. Aí em cima nesse parágrafo escreve: a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo, porque ele vem como juiz. Em sua segunda vinda está se manifestando como juiz. Ele está chamando os seus eleitos juntos em igualdade com si mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos fora para fazer com que a pedra de cabeceira venha dentro dele, e desenhe uma pedra angular e as eras do lado esquerdo, um ministério da mesma mera classe caindo diretamente dentro nele, chamando os seus filhos de todas as denominações e todas as vocações. O que ele fez? Ele colocou com eles um mestre verdadeiro, profeta verdadeiro, que fica com a sua palavra, a Bíblia. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus, e escreve: mestre é igual profeta. E ele escreve a voz, ou seja, em cima do lado direito. Se essa era sua voz, então é sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida de ovelha. Elas não o seguirão. Oh, irmãos, do leste, do oeste, fora de toda denominação e fora de toda organização, eles vêm do leste e oeste juntando-se. E aí ele desenha também uma pedra angular do lado esquerdo e as eras. Nosso irmão William continua dizendo: no ano de 1963, no dia 28 de fevereiro, em Tucson, Arizona, apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham, o levantaram com ele. Um dos anjos, o que era diferente dos demais, o levantou com ele e formou parte do grupo dos anjos que estava nessa nuvem de glória. E o reverendo William Branham disse que eram 7 anjos, mas um deles era diferente dos demais. Eram os 7 anjos das 7 eras da igreja, dos quais o reverendo William Branham era o 7º anjo da igreja, e um deles, porque conta que ele está parado olhando ao oeste de frente, e os anjos vêm do oeste ao leste. E ele disse que um dos anjos era muito diferente dos outros, era muito estranho. Não era um dos 7 anjos da igreja, mas um 8º anjo, contando então o reverendo William Branham, no lugar número 7. Agora vamos aí ao livro dos selos, na página 469, onde nos fala essa porçãozinha aqui. Diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito estranho? Me pareceu muito diferente dos outros. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima, e o que estava do meu lado, contando desde a esquerda até a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha assim um peito robusto e estava voando ao oriente. E escreve leste, à direita aí. E lhes disse também que me levantou, me ergueu. Lembram? Agora, aqui está. Era o que tinha o 7º selo. E escreve: Moisés e Elias têm a segunda vinda de Cristo, o qual tem me mantido como uma pergunta em minha mente a minha vida toda. E aí escreve quem, e com ponto de interrogação nós já lemos onde ele escreve: quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Com ponto de interrogação. E escreve aí também: Moisés levantou a Elias. E escreve nesse outro livro dos selos: 7º selo, o anjo. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que tem significado este 7º.
E escreve em cima aí, a segunda vinda do Senhor. Agora continua dizendo, o nosso irmão William, eles vêm do leste, eles vêm do oeste ao leste, e o reverendo William Branham está no leste olhando ao oeste, vendo-os assim, de frente. Ele disse, era o que tinha o sétimo selo. Esse anjo que era diferente dos demais, e o sétimo selo é o quê? A vinda do Senhor. Na página 72 do livro de citações, parágrafo 619 diz, agora nós já temos visto e estamos testificando o aparecimento do Senhor, escreve com Elias. Agora observem, aparecendo e vindo são duas palavras diferentes. E aí, aparecendo, ele tinha desenhado ali, desenhou uma pedra angular e as eras, e uma seta até a sétima era, dessa parte aí, dessa oração onde ele fala, aparecendo o Senhor, e onde ele diz, e vindo, pois aí a seta, a pedra angular, são duas palavras diferentes. Aparecer, escreve Elias, e então vi, e escreve Moisés e Elias. Agora é a aparição. Ele já apareceu nesses últimos dias aqui mesmo conosco, nos últimos quantos anos? E escreve em cima, o aparecimento é igual com Elias, a vinda, traço, com Moisés e Elias. Continua dizendo o nosso irmão William, algum dia a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá esse anjo. Agora vejam que para o cumprimento da vinda do Messias, 2000 anos atrás, estava ali no meio do povo hebreu, e o povo ainda não conhecia que aquele jovem carpinteiro era o cumprimento da vinda do Messias, da vinda daquele que eles estavam esperando. Quando chegou o momento em que Deus ia cumprir essa parte da primeira parte dos primeiros 3 anos e meio, da semana número 70 da profecia de Daniel, ali então conheceram esse instrumento, o qual Deus cumpriria a sua primeira vinda. Agora muitos o rejeitaram, apenas aqueles ordenados para a vida eterna o receberam. Agora ele diz aqui, algum dia a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá esse anjo e consequentemente conhecerá o mistério da vinda do Senhor, a sua igreja, no último dia. E depois Israel o reconhecerá e dirá, por que com um grupo do cristianismo? Agora, se o vai reconhecer Israel no meio da igreja do Senhor, pois tem que ser em um véu de carne, em um instrumento, em um homem ungido com o Espírito e virtude de Elias e o Espírito e virtude de Moisés e de Jesus. Eles estarão vendo o que já no meio do cristianismo, a igreja noiva, terá visto e terá recebido. Continua dizendo, por quê? Porque assim é o programa de Deus. O programa de Deus não fez o homem, mas Deus o fez. Na página 116 do livro de citações, parágrafo 10, 26, nos diz, esse livro já está aberto, isso é certo, apenas esperando o sétimo selo que seja identificado com a vinda de Cristo. E escreve, sétimo selo é igual à vinda do Senhor, Elias e Moisés. Vejam, como é identificado o sétimo selo? Com a vinda de Cristo, ou seja, a vinda do ungido, a vinda do cumprimento desse anjo que era diferente dos demais. Continua dizendo, portanto, eu estou na mensagem dos anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Continua dizendo o nosso irmão William, portanto, oramos a Deus que todos tenhamos o privilégio de ver o que o reverendo William Branham viu quando viram os anjos a ele,
quando vieram os anjos a ele no dia 28 de fevereiro de 1963, e que Deus nos permita ver o anjo que era diferente dos demais e assim receber as bênçãos que ele tem da parte de Deus para o corpo místico de Cristo e depois para os judeus. É o que Deus está fazendo no meio da sua igreja, trazendo as bênçãos da parte do Senhor ao corpo místico de crentes, a casa de Deus que está sob este novo pacto. E depois para os judeus. Continua dizendo, nele, nesta manifestação dele, vai se cumprir a segunda parte da vida do Filho do Homem para julgar como juiz. A primeira parte se cumpriu em graça no reverendo William Branham, e em toda a sua plenitude, 2000 anos atrás, se cumpriu em Jesus Cristo. E antes disso se cumpria parcialmente em uma porção em cada profeta que era enviado por Deus ao seu povo. A página 96 do livro de citações também nos fala ali, no parágrafo 830, nos diz: vigiem, se alguém lhes faz dano, sai fogo da boca deles, a palavra, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, veio, fogo saiu da boca deles. Agora notem aqui em Revelação 19, vemos a mesma coisa, e uma grande espada sai da sua boca, a palavra, o vê? Cristo vindo, e ele matou os seus inimigos com ela. Isso está correto? Agora ele está a caminho. E escreve Apocalipse 19, Elias e Moisés. E o que é Apocalipse 19? A vinda do cavaleiro do cavalo branco, a vinda do verbo, a palavra, a qual tem escrito em sua vestidura, em sua coxa, esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em sua obra de reclamação que esses ministérios de Moisés e Elias estão sendo operados. Apocalipse 19 é Elias e Moisés. Continua dizendo nosso irmão William. Agora lembrem que ali ele está nos falando que a manifestação, a primeira em graça se cumpriu no reverendo William Branham, no qual, isso ele disse ali, no parágrafo 183 da página 22 do livro de citações, diz: o Filho do Homem agora está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora, e eu não desejo fazer isso tão pessoal nessa reunião. Eu espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando a si mesmo a igreja. Agora, como ele se revela em misericórdia? Em um profeta, no reverendo William Branham. Nesse momento estava se revelando em misericórdia. Riram e escarneceram. A próxima vez, e escreve na terceira dispensação, ou seja, veja a dispensação do reino. Na próxima vez que ele revele a si mesmo, será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua maneira de graça, o seu dia de graça melhor. Escreve segunda dispensação, e aí escreve Elias e Moisés. E em cima também escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora, se ele diz que a próxima vez que ele se revele será em juízo, porque ele na sua segunda vinda vem como juiz, pois não se cumpriu essa promessa no Dr. William Souto Santiago. Ele foi um arcanjo, um profeta, o qual ele chamou profeta da sexta dimensão, no meio da igreja noiva, trazendo-nos as boas novas, anunciando a segunda vinda do Senhor, como disse o irmão Branham, que o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor e anunciará, ele disse, a segunda vinda do Senhor. Quando você coloca todas as peças no seu lugar, vê o quadro todo completo.
Mas só os escolhidos de Deus, esses que são eleitos de Deus, predestinados de Deus, são os que entenderiam esse mistério do sétimo selo que está sendo aberto. E quando é aberto, os entendidos, como Deus disse a Daniel, entenderiam. Os outros, quando é aberto, então eles começam a dizer: não pode ser isso. Isso é um maluco, esse aí é um blasfemo, esse é um usurpador. Não pode ser esse. Isso que ele está falando, vem, porque não são ordenados para receberem o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento daquele que a noiva estava esperando, porque a noiva sabe que estava a ponto de ser raptada, mas era preciso essa fé de rapto que está contida nos trovões, que está sendo dada a conhecer em uma grande carpa catedral. O que são os trovões sendo falados e trazendo a revelação? Pois é nada mais e nada menos que o que é o sétimo selo. É conhecer o sétimo selo, conhecer o sétimo selo, conhecer o anjo que era diferente dos demais. É conhecer aquele do qual ele foi enviado para levar a sua noiva. Veja que simples é tudo. A fé de rapto, conhecer aquele do qual Deus enviou para levar a noiva, o escolhido, o Filho de Deus, a ceia das bodas do Cordeiro. Simples, simples assim. E eu creio que nós falamos claro aí. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, tudo em simplicidade. Diz o reverendo William Branham, portanto, o maior evento da história bíblica corresponde a esse tempo final e logo vai ser revelado. Esse logo já estamos vivendo, já está sendo revelado esse mistério e logo vai ser revelado e vai trazer a fé à sua igreja, porque a sua igreja, na sua casa, no lugar santíssimo, na etapa do lugar santíssimo, é que é a era de pedra angular e vai trazer a fé, a sua igreja, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, para que é revelado? Para que esse mistério é revelado? Para dar fé e conectará com os judeus, para Deus voltar a tratar com os judeus nesse tempo final. Mas corresponde primeiro à igreja tê-lo e reconhecê-lo e receber a mensagem, a revelação desse mistério, receber a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso tudo é esse anjo que era diferente dos outros, porque esse anjo era o que tinha lá, naquele momento onde Von Branham foi arrebatado, era o que tinha o sétimo selo. E quando esse anjo esteja no meio da sua igreja, abrindo o mistério do sétimo selo, aí então conhecemos esse anjo, conhecemos o seu nome, conhecemos tudo o que esse anjo vem falando à sua igreja, cumprindo a promessa de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21, e cumprindo Apocalipse 11, e todas essas escrituras que correspondem à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Continua dizendo, esse ano é muito importante, é um ano muito importante para o cristianismo e também para os judeus. Portanto, estejam prontos e orando, se aproxime mais de Deus. Queremos que todos recebam as bênçãos de Deus e que todos sejamos preparados para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a casa de Deus do novo pacto. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema que temos para hoje, a casa de Deus do novo pacto, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.